Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite, a paz, boa noite a todos vocês, Holy Workers. O professor Elvis já está chegando aqui hoje para mais um episódio da nossa live. Hoje já é 24 da live Holy Working. Hoje com um assunto bem bacana, que nos ajuda muito na gestão de equipe. Deixa eu só cumprimentar o professor Elvis aqui. Boa noite, Elvis, tudo bem, meu irmão? Como é que você está? Boa noite, tudo bem? Mais uma live, firme e fortes aqui. E hoje o tema também promete, viu? Episódio Tá número, muito bacana. episódio número 24 hoje, Elvis. Claro. Opa, Isso, tava desapareceu, aqui meio mas bastante. retornou, deu tudo certo. E aí, dia cheio, E como é que vamos lá, foi? firme e forte. Hoje foi até tranquilo, né? Foi um pouco mais equilibrado, mas a semana tem sido bem movimentada. Mas hoje deu para dar uma respirada. Essa Preparando. essa última semana foi bem puxada, bem intensa para mim aqui. Vamos lá, vamos cumprimentar os irmãos. Já chegou por aqui a Chegando Luzinete. aí. Luzinete já está por aqui conosco. Deixa eu ver quem mais. Loja do Desenvolvedor, quem será que está lá, Elvis? A Maria Célia já está conosco, o César acabou de entrar. Ele é fiel, tá sempre com a gente. Ó, o César voltando, fazia tempo que não aparecia por aqui, bem-vindo. Deixa eu só fixar o tema aqui, Elvis. Pronto, fixado. Boa. Ô Elvis, vamos pedir para os irmãos aqui mandar aqui o aviãozinho, já convidar mais pessoas. Então, estou Por mandando aqui o favor. convite para pelo menos 10 pessoas. Vou pedir para os irmãos fazerem o mesmo, para nos ajudar aqui na divulgação dessa nossa live de hoje. Com certeza esse bate-papo vai ser edificante, como todas as nossas quintas-feiras, né, Elvis? Então, aqui já é praticamente um programa semanal em que a gente prepara a pauta e vem para um bate-papo. E vocês, né, não é só a audiência, mas são aqueles que interagem conosco, que sugerem, que complementam, que dão ideias, e junto a gente vai construindo a várias mãos essa obra Holy Work. Olha aqui, a Ingrid acabou de entrar, está desejando boa noite. O César está dizendo que fugiu do trabalho. Como assim, César? O que você fez aí, meu irmão? É, porque ele sai quase que esse horário, assim, em cima da hora, aí nem sempre ele consegue pegar, mas ele fala que sempre vê depois. Ele está dizendo que ele sempre diz que ouve depois, né? Ô Elvis, podemos começar? Quer esperar mais um pouquinho até os irmãos entrarem ou já vamos já começar A logo de gente pode cara? só fazer uma memória da semana passada e aí já começa com o tema de hoje. Isso, eu gostaria que, como surgiu o Por que a tema? gente chegou nesse ponto, né? Isso, é isso mesmo. Essa é a minha pergunta. Então, assim, a live da semana passada foi bastante intensa. Vamos só fazer memória de como é que nós chegamos a esse Boa. assunto, né? Dessa questão do brainstorming. Pois é, na semana passada nós falamos sobre como resolver problemas, né? Como é que a gente tinha ferramentas, dicas, técnicas para a gente poder resolver problemas e a conversa foi muito boa, fluiu bastante. E assim, gente, Lázaro, tem gente que pergunta assim: vocês fazem um estudo ao longo da semana, com pautas, várias reuniões? Conta aí como é que é, Lázaro. Ô Elvis, é verdade. Tem as pessoas às vezes pensam, por exemplo, que o assunto Assim, tem uma reunião tão grande, né? Flui tão bem a é conversa. verdade. É que o pessoal às vezes imagina que a gente se debruça, é claro, nós nos debruçamos sobre o conteúdo. No entanto, a maior parte dos assuntos são assuntos que nós realizamos no nosso dia a dia. São ferramentas de trabalho, são formas de ação mesmo que nós utilizamos dentro do nosso dia a dia como gestor. O Elvis, trabalhando hoje home office, mas continua fazendo a gestão da sua equipe, né, Elvis? Eu aqui também, Continua. de minha parte, cuidando de uma equipe que está crescendo, graças a Deus. Esse mês nós já conseguimos atingir a meta de praticamente todos os estabelecimentos, viu, Elvis? Então, graças a Deus, Poxa, a gente está performando bem. Então, são ferramentas do nosso dia a dia. É claro, por exemplo, que a nossa intenção é entregar para os irmãos um conteúdo que seja relevante, e por isso que a gente, então, se debruça sobre o conteúdo, a gente estuda o conteúdo, mas a temática ela tem surgido de acordo com a necessidade.
Uhum. Então, conforme nós vamos percebendo que os irmãos têm uma determinada necessidade, alguns temas foram sugestão dos irmãos, outros mesmo foi porque na live anterior o conteúdo fluiu de forma tão assim, tão gostosa a conversa, que surgiu um novo assunto, como esse dessa semana, né? Na conversa da semana passada, então a live foi como resolver problemas. E entre as Isso. discussões surgiu essa possibilidade de hoje falarmos sobre esse assunto, o brainstorming. Maravilha, eu fico feliz, Lázaro, porque assim, o retorno tem sido muito legal. O pessoal fala, puxa, que unidade que vocês têm, um joga um tema, o outro complementa, parece um jogo assim de frescobol, né? Um dá bola, o outro devolve, e assim, vocês fazem reuniões longas para isso? É claro, a gente tem o zelo, a gente se prepara, estuda, mas é muito de vivência, né? Até para manter esse tom de bate-papo, esse tom leve, senão ia ficar muito tecnicizado, né? E tem um preparo prévio, a nossa vivência já é profissional também. E aí na hora, graças a Deus, flui, né? O Paulo aqui falou também da técnica, né? Então, vai surgindo. Mas, de fato, junta a experiência, junta o estudo, mas sem perder a fluidez de um bate-papo, né? De amigos falando com amigos aqui e todo mundo junto participando dessa E conversa. eu acho que é unção Mas também, vamos né, lá. Alves? A unção também do momento. Ah, aí não pode faltar, né? Daí é o fio condutor. Cumprimentar aqui a Maria José, cumprimentar o Anilton, a Elisângela, que estão chegando aqui conosco. E lembrando que nessa nossa live da quinta-feira, é uma live que nós realizamos com o objetivo de levantar aqui no Brasil um número grande de profissionais, homens, mulheres, que trabalham ou na gestão, que são empreendedores, ou que na sua vida profissional. Não é somente para essas classes, né, gestores ou empreendedores, mas para você que, através da profissão que você exerce, você consiga viver uma vida de santidade. E muito mais que isso, levar, conduzir pessoas a uma vida de santidade, conforme a Luzinete bem disse para nós aí numa das lives anteriores, né, Alves? Então, é um caminho Foi, para nossa, esse comentário profissionais. foi lindo. É isso que nós queremos. Sem mais delongas, E fica até o final que vai ter novidade de hoje, né, Lázaro? oh, com certeza. Toda live a gente tenta trazer algo novo, né, Elvis? Mas hoje, sem mais delongas, eu é que vou fazer a pergunta inicial. Opa, Elvis, o que é esse negócio chamado brainstorming? aqui no Ceará eu tenho um amigo que ele fala assim, é o toró de ideias. Aqui em Minas nós chamamos de toró de parpite. Perfeito. Ai, que maravilha. Toró de parpite. Toró de parpite é bom. Gente, é isso a gente vai falar hoje então sobre brainstorming, que é uma técnica assim, já bem antiga, já está aí quase 70 anos, se eu não me engano, mas que tem muita relevância, ela vai ganhando novas abordagens, ainda é muito atual. O nome parece meio metido da besta, porque vem do inglês, né? Mas esse toró de parpite, o toró de ideias, é justamente isso. Em conjunto, a gente faz essas ideias se chocarem, se confrontarem, mas também confluírem e daí extrairmos algo novo e soluções. Por isso, a live passada era problema, hoje vamos focar nas soluções. Então, é justamente isso, Elvis. Acho que na semana passada nós falamos sobre algumas técnicas, né? Inclusive, eu não te disse na semana passada, mas eu fiz um curso de RSP. Olha aí, está chique demais. Explica aí pra gente. Resolução Sistemática de Problemas. Pensa bem, Elvis. Era um curso e faz muito tempo, muito tempo. Mas as técnicas ainda são utilizadas, né? Vamos lá. Toró de parpite, toró de ideia. A gente foca, por exemplo, e justamente foi dentro dessa dinâmica, né? Nós passamos algumas ferramentas e alguns métodos para que a gente sempre, quando tem um determinado problema, chegue àquilo que nós chamamos de causa raiz. Boa. Isso é fundamental. Porque o objetivo não é encontrar um culpado de um determinado erro, de um determinado problema. Uhum. Encontrar o erro, a gente pode dizer que é para profissionais que são medianos. Eu ia usar uma palavra mais forte, eu ia usar a palavra medíocre.
Você foi muito educado. Mediano, você está muito educado. Então, encontrar o responsável por determinado problema é para Uhum. profissionais que são medíocres, né? Agora, muito mais do que encontrar o problema, a nossa proposta enquanto profissionais, que são profissionais com visão espiritual, uma visão ampliada e também capacitados pelo espírito, é sempre encontrar a causa raiz. Por quê? Uma vez que nós identificamos a causa raiz e solucionamos esse problema, isso significa que aquele problema ele não vai acontecer, pelo menos da mesma forma novamente. Então, é muito Exato. relevante que nós tenhamos a visão de encontrar qual a causa raiz. E o toró de Parpite, ele entra justamente como uma ferramenta que vai nos ajudar, porque lembra só, uma das questões que nós desenvolvemos foi ter bem claro qual é o problema. A identificação da diferenciação do problema com a preocupação. E lembrando bem, né? A preocupação pode nem vir a acontecer. Uhum. Se é um problema, todo problema tem solução. E aí, dentro do contexto de encontrar solução, a gente pode, por exemplo, fazer então essa dinâmica do brainstorming para encontrar as várias soluções, mas sempre com um objetivo: encontrar a melhor solução. E aí é que Boa. entra então essa ferramenta. Elvis, quando surgiu, quem criou essa ferramenta? Nossa, foi perfeita essa introdução. Essa técnica, né, ferramenta, abordagem, enfim, qual é o melhor nome de dar a isso, foi criada lá pelos anos 50, precisamente em 1948, né, precisamente pelo Osborne, né? E aí ele tem um livro chamado Applied Imagination. O livro dele é fantástico, é um clássico. Já temos aí o quê? 70, né, 70 e poucos anos. É Imaginação Aplicada, uma tradução livre. Eu não lembro o nome do título que ficou no Brasil. Não sei se traduziram literal ou se mudaram. Eu sei que no inglês ele é Applied Imagination. E ele surgiu justamente assim, essa solução de problemas a partir de um problema que ele vivia. Então é interessante porque, fazendo um gancho com a live passada, às vezes nós temos medo dos problemas, nós fugimos, colocamos embaixo do tapete, ficamos procrastinando, prorrogando, quando muitas vezes um problema, se eu enfrento ele, né, de maneira correta, ele pode me dar uma série de soluções e inovação que eu jamais poderia pensar se eu não enfrentasse o problema. Então, ele tinha um problema na área do marketing, né? E aí começou a pensar em soluções. E uma das abordagens dele, ele é o pai, então podemos dizer, do criador do brainstorming, né? Mas surgiu a partir de um problema que ele resolveu encarar. E a dificuldade, né, quando surge a ideia da criação disso, do Alex, né, Alex Osborne, é que ele tinha uma dificuldade que a equipe dele não tinha ideias criativas, né? Então, a gente, não sei se a gente pode usar dessa forma, mas o método surge justamente dessa forma. Como a equipe dele não conseguia trazer ideias criativas para a solução de problemas, então surge o método e é sobre isso que nós queremos conversar com vocês. Agora, Elvis, um método que foi criado em 1900. Ele publicou em 53, na verdade. Né? O método surge um pouco antes, mas quando ele publica, já é 1953. Então, porque ele vai testando, né, vai validando até escrever, publicar e tornar isso universal. E é tão interessante que hoje também tem algumas literaturas que são contra o método, ou que o modificam. No entanto, a gente tem que dar aqui, tem que dizer a verdade, né? Um método já com mais de 50 anos, é claro que a gente sabe que o conhecimento humano ele duplica pelo menos a cada 7 anos. No entanto, o método subsiste há mais de 50 anos. É claro que ser atualizado é mais do que natural, mas o conhecimento humano ele foi também numa crescente, né, Elvis? Isso é como qualquer processo, processo científico, né? Você tem uma tese e depois aquele método científico ele vai validando, ele vai progredindo com o passar do tempo. Eu não me recordo agora quem foi que disse essa frase,
mas fala aqui eurocentista, né? Que eu vi mais longe porque eu me apoiei nos ombros dos gigantes. Então, ele foi o pai e outros vão vendo coisas melhores, vão vendo coisas maiores, mas porque se apoiaram no gigante Osborne, né? Inclusive para refutar ou para aprimorar. Mas precisou ele ter esse start, esse insight, para a gente poder abrir a visão para melhoria, né? Os processos sempre são melhorados, né? E, assim, isso que é significativo, a gente também prestar aqui o respeito a esses homens que tiraram do zero um método que Exato, funciona exato. há mais de 50 anos, né? Elvis, mas vamos lá. Toró de palpite, ou brainstorm, toró de ideias, Adorei. conforme a gente diz. Muito bem. Ele pode ser usado, esse método, somente para a resolução de problemas, ou o método pode ser usado em outras ocasiões? Olha, isso é tão fantástico, assim, eu fico assim, admirado como é que uma pessoa consegue criar um conceito, uma abordagem, uma ferramenta, embora ela pensou para aquela finalidade, mas é algo tão universal que depois você vê aquela sua cria, né, sendo usada nas mais variados ambientes. Eu já vi gente que usa até para definir ou discutir em família o orçamento familiar. Olha só, Então veja o a arcabouço, né, do abrangência. marketing, finanças, família, a abrangência é muito grande. Então, quer dizer que o método ele pode ser usado para várias questões e não somente para especificamente a resolução de um problema, né? Aí, como você disse, aí, usando uma palavra bonita, arcabouço, onde o método pode ser aplicado. Mas, Elvis, como é que é feito o método? Eu junto aí um número de pessoas, cada pessoa coloca a sua ideia, dentro aí dos estudos que você fez e como você utiliza Uhum. aí no seu ambiente de trabalho, como é que você está aplicando isso? O que é interessante é que, assim, como muitas coisas, né, muitas palavras e conceitos ao longo do tempo vão sendo meio que banalizados ou deturpados. Então, o próprio brainstorming também tem sido deturpado ao longo do tempo. Muitas pessoas usam como um jargão corporativo, chamando qualquer junção, qualquer aglomeração, que não pode ainda, qualquer reunião de equipe de trabalho, estamos fazendo brainstorm, né? Estamos, até criando um neologismo, estou brainstormando, né? Não é qualquer bate-papo, conversa de botequim, conversa de corredor, conversa no bebedouro da empresa, que é um brainstorm. Ele tem método, ele tem início, meio, fim, ele tem acompanhamento, né, o follow-up, você tem um objetivo, um problema a ser enfrentado, enfim. Ele tem uma metodologia própria. O problema é que a gente deturpou tanto que qualquer conversa de amigos, de profissionais, aí falo, estou fazendo um brainstorming, e não é muito bem por aí. Wells, aqui então tem alguns elementos. E eu penso que talvez para os irmãos é muito relevante, porque hoje a nossa conversa é como fazer o brainstorming de maneira eficaz. Então, não é só fazer, não é reunir o número de pessoas, mas utilizar a ferramenta de modo que de fato ela traga a solução adequada ou a ideia adequada. E o mais fundamental dessa nossa conversa é como tirar a ideia ou aquela solução Uhum. do papel. Porque talvez essa, Elvis, seja a maior dificuldade que os irmãos vão encontrar ao utilizar a ferramenta. Concordo, porque a gente pode ter muitas boas ideias, ideias interessantíssimas, mas algumas nem vão ser viáveis, ou as que vão ser viáveis, a gente fica naquela pergunta, como? Então, o importante não é só saber o conceito, saber a ferramenta, mas que isso seja realmente praticável, né? Ter um impacto efetivo no nosso dia a dia. Elvis, vamos lá. Primeira questão, que eu acho que é fundamental para a nossa discussão também, né? É a identificação do problema. Ou a identificação vamos dizer assim, de uma ideia ou de um conceito que precisa criar, e então nós vamos utilizar a ferramenta do brainstorm. Então, como é que você percebe essa questão que é básica para que o brainstorm aconteça? Como que a gente conceitua o problema ou como que a gente conceitua aquilo que nós queremos criar através do brainstorm? É bom lembrar que problema não quer dizer só algo negativo, né? A gente pode botar assim, situação, né? Situação, problema. Então, eu posso ser de fato algo que
que é um risco, que é uma ameaça, para lembrar um pouquinho a matriz SWOT, né? Mas um problema pode ser diversas situações. Eu preciso aumentar minhas vendas, aumentar o engajamento nas redes sociais, melhorar a comunicação de marketing com o meu cliente, ser mais rápido no retorno dos e-mails, por exemplo, dar um feedback melhor. A minha empresa está num processo de expansão, como fazer isso de maneira mais segura. Uma transição por exemplo, de gestores, pensar que numa empresa familiar, né? O Grupo Gerdau me vem aqui à mente, né? Uma empresa enorme, fez uma transição, como é que eu faço de maneira menos traumática? Enfim, então como é que eu resolvo as mais diversas situações? Podem ser problemas muito complexos ou coisas bem do nosso dia a dia que, às vezes, soluções baratas, rápidas, podem fazer total diferença. Então, qualquer situação que nos aparece, nós podemos brainstormar, né? E buscar ali uma solução para aquela situação. Gostei disso que você disse. Então, o brainstorming ele não é somente para resolução de problemas. Ele pode ser usado aqui, por exemplo, né? Você vai desenvolver um novo produto. Então, é possível você pegar aqui, então, uma equipe adequada para ajudar a conceituar o novo produto. Você pode, por exemplo, pensar na reestruturação de um processo. Pode ser um processo simples, né? Um processo dentro da sua empresa que você vê que não está reagindo de acordo com as expectativas, não está trazendo o devido atendimento ao cliente, então você quer modificar o processo. Você pode, então, trazer pessoas que são envolvidas nisso para que elas tragam sugestões de melhoria para aquele determinado projeto. Ou, muito também, para otimizar. Você tem uma boa ideia, mas não sabe como idealizá-la, como tirá-la do papel. Então é possível, através do método, otimizar ideias, conceitos, para que, de fato, eles cheguem mesmo à questão um pouco mais prática, né? Então, dentro das etapas do brainstorming, Elvis, eu acho que talvez a gente poderia ajudar os irmãos falando que o brainstorming não é assim, ó, pessoal, vamos reunir aqui para resolver um problema. Cheguei. Vamos chegar todo mundo aqui. Não. A primeira questão é que tem que haver uma preparação prévia. As pessoas que são envolvidas naquele determinado processo, vamos supor aqui, dificuldade de trazer clientes novos para determinado negócio. Então, vamos pensar aqui. As ações de marketing não estão sendo suficientes para atingir o seu cliente-alvo, certo? O seu nicho de clientes. É possível, então, através de um brainstorm, tentar melhorar o processo para que você consiga atingir aquele nicho de clientes que a sua empresa nasceu para tocar. A gente já disse aqui que nós acreditamos que uma empresa ela existe para trazer a cura, para sarar uma dor da sociedade. E nós acreditamos que é o próprio Espírito Santo, que é o espírito criador, que suscita no coração do empreendedor, do empresário, de um profissional, o desejo de sarar uma dor que ele encontrou. Então, vamos partir desse princípio. Você precisa, então, atingir o seu cliente-alvo. E aí, a forma com que você está comunicando não está conseguindo fazer a abordagem adequada. Então, a primeira situação, uma preparação prévia. Agende com uma certa antecedência, comunique qual o assunto que será abordado, para quê? Para dar tempo de que cada profissional se prepare adequadamente para levar a sua partilha, para levar a sua contribuição na solução daquela situação. Então, é muito importante que haja uma preparação prévia. Isso, por exemplo, todas as pessoas que trabalham com a técnica, que aprimoraram a técnica, vão dizer, tem que haver uma preparação prévia. Você concorda com isso, Elvis? Concordo demais. Eu acho legal que carismático não esconde a sua origem, né? Você fala assim, para que cada um se prepare e traga a sua partilha. Justamente isso, né? Quem nunca, por exemplo, numa loja, num restaurante, você chama assim o garçom, o vendedor e soltam, ô irmão! Então, carismático não esconde sua origem. Isso é um bom. Lázaro, mas isso é fundamental. Avisar o tema do que vai ser tratado. Porque a gente prepara
tecnicamente, estudando, pesquisando o assunto, mas também preparo, inclusive, espiritualmente, emocionalmente, ou seja, eu vou me ambientando. Imagine como é ruim, você marca uma reunião com a sua equipe, você chama a sua equipe de uma vez, e eu, enquanto colaborador, eu entro ali naquela sala e nem sei do que vão falar. Eu já participei de reuniões assim, não sei se você Já, já, com certeza. mas você, assim, você fica boiando, né? Tem Cansa de reuniões aquelas reuniões estratégicas, viu? para agendar uma nova reunião. Não, isso é outra coisa, que o brainstorm bem feito ainda otimiza muito a reunião. Eu já cansei de ser convidado, por exemplo, para reunião, chamar aqui o Elvis, eu vou lá, eu vejo lá gente de fora, é uma reunião estratégica, eu não sei nem do que vão falar. E aí, em algum momento pergunta assim, me dá os dados de servidores capacitados ao longo do ano. Aí pega mal, espera aí que eu não vou pegar a resposta, demora. Se eu soubesse, fosse brifado antes, já ia com todos os dados na ponta da língua, entendeu? Impresso, enfim, o que fosse. Mas ia despreparado. Então, avise a equipe, horário, quando vai ser, começo e término, e o assunto que vai ser tratado é fundamental para ninguém ficar lá perdido e todos estarmos ali, de alguma forma, na mesma página. Alinhados, né? Muito bem. Então, a Alinhados. primeira questão é essa, é a preparação prévia. E aqui é algo também que é muito importante para que haja um bom brainstorming. Primeiro, o local onde a reunião vai ser realizada deve ser um local adequado. Vou te dar aqui um exemplo. Se no local que você vai fazer a reunião, o telefone toca toda hora, a intervenção em todos os momentos, não é um local adequado. Então, prepare primeiro uma sala, um ambiente adequado. E é importante que quem é o responsável por aquela reunião já prepare os materiais que serão utilizados. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Você vai utilizar algum material para escrever? Precisa de um quadro? Precisa por exemplo, um flip chart? Você vai, por exemplo, você vai precisar de post-it para que as pessoas, cada um, escreva a sua própria ideia. Então, é muito importante observar a sala de forma adequada, o ambiente onde você vai realizar o brainstorming e preparar o local de forma adequada para que já esteja com todos os materiais que você precisará para utilizar na reunião, né? É horrível, por exemplo, você começar uma reunião e ter que sair para um outro ambiente porque esqueceu, né? Esqueceu a caneta, esqueceu o lápis, esqueceu alguma coisa. Então é preciso já pensar na reunião como um conjunto e a pessoa responsável preparar todos os materiais que são necessários. Eu não sei se você já viveu isso, Elvis, mas é horrível quando a pessoa que convocou a reunião não preparou adequadamente, aí começa a sair do ambiente e a reunião é interrompida, é ruim. Se você lembrar da nossa live sobre finanças pessoais, eu brinquei assim, dizendo que todos os erros financeiros eu já cometi, né? Os empréstimos errados, tudo de decisão já fiz. Em reunião também já fiz. Eu acho que tudo que não era para fazer já fiz. Não preparada, não dar o tema, não ter material, ficar saindo. Aí você é o condutor da reunião, facilitador, e sai para apagar um incêndio. Pessoal, vou ali, venho já. Enquanto isso, inventa uma atividade. Gente, não é legal, não flui. E sem querer fazer assim, uma comparação forçada, mas eu acho que dá para correlacionar, assim como a gente deve preparar um espaço para nossa oração pessoal, né? Porque você sai de um ambiente barulhento, corrido, né, agitado do dia a dia e entra no espaço sagrado de interiorização. Então essa mudança de ambiente, até simbólica, né, mental, vamos dizer assim, ela é importante para poder entrar no espaço de oração melhor. De maneira semelhante, também vale para as reuniões. Você sai daquele pensando em relatório, em entregar a reunião que você teve ou que você vai ter, mas na hora de uma reunião de criatividade ou de solução de problema, você tem que estar ali 100%. 100%. Então tem que virar a chave, né? Tem que virar a chave. E o ambiente favorece muito isso. Então cuidado com o ambiente é muito importante. Com certeza. Elvis, isso é fundamental. Olha o que você disse, preparar o ambiente para favorecer a criatividade. Então, não é aquele ambiente do labor diário, onde você está na tua atividade prática, né? Mas é um ambiente criativo. Então, é muito importante preparar esse ambiente adequadamente. Bom, feito isso, aviso prévio, reunião agendada, todos os materiais organizados. Não fala aviso prévio, parece outra coisa.
Muito bom. Reunião organizada, nós vamos então colocar todos na mesma página. E aqui uma coisa que é importante. Elvis, quantas pessoas eu devo convocar para um brainstorm? Vixe, aí eu já vi várias teses, né? Mas assim, o fato é que não são grupos grandes, né? Tem quem numera ali um limite, mas o fato é que realmente grupos grandes começa a ficar mais complicado. Até porque a ideia também é você botar ali multi-saberes, né? Misturar os setores, misturar as experiências, porque senão cada um ali no seu mundinho vai todo mundo pensar a mesma coisa e ninguém tem criatividade. E um ponto, Lázaro, também, antes de eu jogar a bola aí para você, quando a gente fala criatividade, aí você pode pensar, ah, mas eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou administrador, criatividade é para artista, né? Tem nada a ver. Todos nós profissionais, independente da área, precisamos desenvolver habilidades de criatividade. É, isso que você disse é muito legal. E a questão dos saberes de uma equipe, né? Isso é o mais bonito da mente humana, né? É quando a gente tem a capacidade de, por exemplo, na minha equipe eu tenho lá administradores, teólogos, o que mais que eu tenho? Eu tenho pessoas que são formadas em turismo, então são vários saberes. Mas quando a gente coloca todos esses saberes no mesmo ambiente, sabe aquela questão de fazer a informação virar comunicação? É quando você faz os links necessários com as informações, de modo que a gente consiga, de fato, extrair da pessoa aquilo que ela pode colaborar de melhor. Então, cada pessoa dentro da sua equipe, ela tem um tipo de conhecimento. Até porque, a gente já disse aqui em lives anteriores, que o ser humano, ele reage de forma diferente à mesma experiência. Então, a gente pode ter, por exemplo, duas pessoas, gêmeos, por exemplo, que são pessoas completamente distintas. Por quê? Porque o ser humano reage de forma diferente à mesma experiência. Mesmos pais receberam a mesma educação, mas são pessoas completamente diferentes. A partir desse pressuposto, então, é muito importante que a pessoa tenha essa visão de que é um ambiente, de fato, colaborativo. É um ambiente, de fato, onde cada um será ouvido e que a sua opinião ela é relevante para que a gente consiga juntar os saberes e encontrar a melhor resposta, a melhor solução ou talvez a melhor ideia para determinado assunto. Boa. Por isso é um espaço que não pode ter julgamento prévio, né? Tanto que ele usa uma expressão no original que é wild, né? Wild idea. As ideias que sejam as mais loucas e selvagens possíveis. É um espaço seguro. Olha só a importância do ambiente, né? Você está aqui num espaço seguro. Então não tem ideia louca, não tem ideia idiota, não tem ideia ruim, né? Qualquer ideia é ideia. Então eles focam muito, né? Uma reunião de brainstorm foca muito na quantidade, não é que você vai virar uma indústria de ideias, né? Mas foca na quantidade, vamos performar aqui, e dessas ideias a gente combina o meu saber com o seu saber, com o do outro, e isso a gente consegue aqui extrair e construir uma ideia mediana, ou uma ideia muito boa. Então não tem sugestão ruim, não tem sugestão maluca, estamos todos abertos. Por isso, em primeiro de tudo, além desse ambiente, né, ser propício, eu não posso ter uma mentalidade de julgamento, mas de escuta ativa do que o outro está propondo. Muito bem. Wells, e aí é fundamental identificar de forma correta aquilo que precisa ser otimizado ou corrigido. Isso. É quando a gente então consegue colocar todos na mesma página. Olha, essa reunião, nós estamos aqui para definir estratégias sobre tal assunto, ou para corrigir determinado processo, ou para solucionar determinado problema. Então, a identificação do objetivo comum é fundamental para que as pessoas tragam, de fato, as melhores soluções. E aí, o que acaba acontecendo é que, normalmente, numa reunião de brainstorming, você tem uma pessoa que é o dirigente da reunião. Essa pessoa precisa aprender a criar o ambiente colaborativo. Exato. E tem muitas formas. O Elvis disse aqui que a ideia pode ser louca. Mas você que está dirigindo a reunião, você precisa pensar o seguinte. A gente não aceita uma boa ideia só, por exemplo, falando boa ideia.
mas você aceita com o corpo inteiro. Então eu vou dar um exemplo. O Elvis está dando uma Exatamente, ideia e eu faço isso, ó. É, Me fechei para aquela ideia. Ou, por exemplo, total, você total. está ouvindo a pessoa fazer assim, ó. Então, você está dando uma negativa. Então, não tem como, por exemplo, você fazer uma reunião onde todas as ideias são bem-vindas se o teu próprio corpo está fechando o ambiente. Isso. Então, o líder... É igual o pregador, né? Estou muito feliz em estar aqui. Então, o líder ou o articulador daquela reunião é muito importante que ele tenha essas habilidades, né? Habilidade boa de Total. comunicação, mas saber que o corpo fala. E o corpo fala e não mente. E, nossa, e você falou assim, eu acho que a frase da noite foi essa, viu? Porque nós realmente nos entregamos, né? Precisamos ter essa empatia, essa linguagem corporal positiva para favorecer. Porque imagina só que na primeira ideia que a pessoa tem a coragem de dar, porque aquela pirâmide lá do Maslow, né? Um dos nossos medos é de ser julgado, é de ser criticado, porque nós ansiamos por aceitação. O ser humano, por natureza, ele é um ser social, né? Isso. Ele se agrega, ele gosta do conjunto, ele gosta da comunidade. Ah, mas o eremita, mesmo o eremita, ele sai da comunidade para rezar pela comunidade. Então, nós somos seres sociais. Então, na hora que a pessoa tem a coragem de falar, aí eu sou facilitador e o meu corpo, o meu olhar, né, um canto de boca. Aliás, a expressão facial é muito massa, né? Que você faz assim um cantinho de boca, ainda que um sorriso. Esse cantinho aqui indica desprezo. As micro expressões. Então, na hora que a pessoa dá uma ideia e eu faço uma microexpressão dessa, ela vai se fechar. Então, poderia fluir ali uma ideia melhor, mais elaborada, e eu barrei o processo. Quando eu barro o clima começa a ficar desfavorável. E os outros tendem também a não falar mais. E aí, por exemplo, a gente perde o objetivo que é trazer o número maior possível de ideias. De ideias que Exato. podem ser, como você mesmo já disse, e que o próprio autor e criador do método disse, que podem ser as mais loucas possíveis, né? Então, é sempre importante isso, que a gente tenha, dentro do ambiente criativo, um atraso no julgamento. Ouça primeiro, julgue depois. É claro, a ideia pode ser uma ideia louca, não dá para fazer. O processo do brainstorming vai identificar que não é possível. Mas Isso. o acolhimento da ideia, isso tem que acontecer para todas as pessoas. Então é importante evitar as críticas enquanto a pessoa está se expondo. É importante você se abrir para a criatividade, porque a solução ela pode ser simples. Como a gente partilhava na semana passada, né? Aquela questão do creme do dentifrício, do creme dental, que estava em queda na operação de vendas, e juntou os engenheiros, os especialistas, e a solução veio de uma mulher muito simples que estava fazendo café e ouviu a conversa. É simples, disse ela, aumenta o furo por onde sai o dentifrício. E você vê que hoje, né, o creme dental tem aquele furo grosso mesmo, porque a quantidade que sai a cada aperto que a gente dá no frasco é maior e assim acaba mais rápido. Então, a solução muitas vezes pode ser uma solução simples. Então, é importante abrir as portas do coração e da mente para a criatividade. Lembrei de uma história aqui, Lázaro. Eu estava esperando a história, Elvis. Eu estava esperando a história. De um consultor que foi fazer um trabalho na HP, né, a famosa marca da Hewlett Packard, né, HP. E aí ele estava também com problemas de gestão, de marketing, de produtividade, funcionários desmotivados. Só que assim, tudo que era decidido era somente na alta cúpula da empresa. E eles nunca ouviam outros setores abaixo, vamos dizer assim, né, lideranças medianas e muito menos o chão da fábrica. Então, esse consultor ele foi fazer uma mudança radical na estrutura da empresa, no modo de pensar, na cultura organizacional. E ele começou ouvindo o chão de fábrica, né? Onde lá tem um saber muito ali latente e não aproveitado. E aí, depois que ele reestruturou tudo, ele colheu todo aquele conhecimento dos operários, ele soltou uma frase que, assim, eu trago comigo, assim, perfeito. Ele diz, se a HP soubesse o que a HP sabe. Olha só. Isso vale para qualquer empresa, né?
Ah, se a HP soubesse o que a HP sabe, porque tem lá um saber que era retido, porque a autogestão não queria saber. Então, ah, se a minha empresa soubesse o que a minha empresa sabe. Ah, se o meu grupo de oração soubesse o que o meu grupo de oração sabe. Porque às vezes fazemos isso no grupo, né? Ah, você é novato, chegou agora, recém-convertido, não sabe de nada. Então, isso vale para tudo. Fundamental. E, bom, Elvis, aí então, depois que a gente abre as portas para a criatividade, que a gente junta os saberes, é a questão da quantidade. Não tem como você fazer um Opa, brainstorm com 2 ideias. Por quê? Porque a quantidade, ela precisa existir, porque a quantidade, ela gera qualidade. Na medida que nós vamos exato. depurando, por exemplo, aquilo que está sendo tratado, a gente consegue chegar na melhor abordagem, na melhor solução. Então é importante dar o espaço necessário para que cada pessoa que foi convidada para aquele brainstorm faça a sua sugestão. E conforme a gente vai combinando as ideias, a gente vai aperfeiçoando. Aí, na última Uhum. reunião você falou do Duplo do duplo diamante. diamante. Explica para os É, irmãos aí. diverte e converte. Isso, explica aí para os irmãos, Elvis. Isso é muito uma tese que quem usa muito é o pessoal da área do Design Thinking, né, o DT, que chama de duplo diamante. É mais ou menos isso que a gente está falando aqui. A gente tem um problema, uma situação a ser aprimorada, resolvida. Problema, como eu falei, não é só algo negativo, né? Eu quero ampliar o meu negócio, melhorar um processo. Você faz essas reuniões, então você começa divergindo, ou seja, ampliando o arco. E se eu fizer isso, e se eu for por esse caminho, vai colhendo as ideias, amplia, amplia, né? Ainda que as ideias pareçam contrárias, vai divergindo, vai ampliando o leque de possibilidades. Depois, você pega as ideias que são mais parecidas, mais comuns, e vai então convergindo para tentar chegar a uma solução. Depois tem uma outra rodada de nova divergência e nova convergência. Então, quando você faz esse divergir, convergir, divergir, convergir, o desenho que se forma seria um duplo diamante, né? Por isso a técnica do duplo diamante. Muito bom. Ô Elvis, e aí o brainstorm ele pode começar com uma pergunta. Por exemplo, nós podemos responder a seguinte pergunta: como nós poderíamos Uhum. melhorar o processo? Como nós poderíamos acolher melhor o cliente? Como nós poderíamos... Então, quando você responde a essa pergunta, você já abre a sua imaginação para uma possível solução daquilo que você está indagando. Então, essa Perfeito. pergunta ela pode ser utilizada no brainstorm. E aí são várias técnicas. A gente já falou do post-it, a gente já falou... Ah, tem uma Uhum. que é muito legal. É quando você faz o chamado brainstorm oposto. Já ouviu falar, Elvis? Esse eu gosto, fantástico. Você não faz, por exemplo, você não traz a solução, mas você tenta Uhum. ampliar o problema, né? Vamos supor, você É o advogado do diabo, né? isso, você faz justamente isso. Então você tem determinado problema, você tenta ampliá-lo ao invés de trazer a solução. E o mais Uhum. incrível é que o brainstorm é oposto, que quando você faz o brainstorm oposto, você está ampliando o tamanho do problema, mas você vai também processando as possíveis soluções desse problema, né? Você já fez o brainstorm oposto? Para juntar com outras, para juntar com outras conversas nossas, né? Pode pegar a live lá dos temperamentos e traz um melancólico, né? Para poder começar a ver os problemas, né? Que pode dar, Muito bom. porque você testa a solidez da ideia, né? Você pode fazer um brainstorm a partir dos temperamentos. Isso é legal, hein? Imagina só. Eu quero fazer um oposto, né? Então vou ver aqui todos os possíveis falhas e erros que pode dar para ver se a minha solução ela realmente é sólida, né? Se ela é viável. Aí traz lá um melancólico que começa a ver os erros, as falhas. Não encontrei. Tá, beleza, vamos para frente. Bom, e aí, por exemplo, tem um brainstorm que você pode utilizar, que quando você pode utilizar a figura de alguém que você admira. No grupo de oração, por exemplo, eu tenho certeza que para resolver determinado problema, pelo menos uma vez, na reunião de núcleo aí, já houve a seguinte pergunta: como Jesus faria? Verdade, Então, você verdade. pode pegar uma figura, né, que você admira e pensar como que ela resolveria determinado problema, né? Olha, adorei essa comparação. É uma forma de fazer aí o brainstorm. Ô Elvis, e eu queria fazer indicação de um livro. Primeiro para o pessoal aqui Opa, do Instagram, né, o Sprint. E agora aqui para o pessoal, deixa eu ver se está pegando bem a câmera, para o pessoal aqui do levanta um Facebook, pouquinho mais. Percebi. Sprint.
Show. Quem quiser tirar um print, aproveita aí sem trocadilho, né, com o nome. Você já leu esse livro, Elvis? Ainda não, Lázaro, só ouvi falar. Esse livro Não tenho ele. é um método mesmo que utilizado pelo Google para tirar as ideias do papel. E é justamente isso. Olha só, o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Então, Puxa, que massa. a ideia desse livro não é só fazer o brainstorming. Por quê? O que acaba acontecendo é que no brainstorming, por exemplo, você fez o brainstorming com post-it. Várias ideias foram surgindo. Várias ideias. Como é que eu faço, então, com essas várias ideias? Você pode agrupar as ideias. Né? Então, você pode, por exemplo, colocar todos os post-its numa lousa e depois agrupar essas ideias de acordo com o tema. Se determinada sugestão veio de acordo com um tema, você agrupa todas elas. De modo que, ao final, e isso é o importante, é chegar na melhor solução. Exato. Feito isso, é possível criar, então, um plano de ação para que aquilo que foi proposto saia do papel. Porque, caso contrário, o brainstorming vai ser uma reunião para marcar outras reuniões. Então, Elvis, tem que tirar do papel, senão a ferramenta não foi bem utilizada. Uma vez eu vi um consultor falando assim, vou fazer uma camiseta. Acabei de sair de uma reunião que poderia ser resolvida por e-mail. Porque, gente, o brainstorming bem feito, ele ajuda e poupa tempo nas reuniões intermináveis. É reunião demais, gente. Então, um brainstorming bem feito poupa tempo. Inclusive, esse aprimoramento do brainstorming ao longo dos anos, a gente vai colocando uma série de técnicas. Por exemplo, eu vi algumas aqui, técnica do 6-3-5 e a técnica do 10 em 10. Vou falar aqui bem rapidinho. Essa do 10 em 10, por exemplo, o Lázaro falou do post-it, quero pegar esse gancho. Você pega aqui um grupo pequeno de pessoas e eu quero 10 ideias em 10 minutos. Então você estressa, né? Você força, claro que brifando, dando tema, né? Fazendo ambiente com a equipe. Então, eu tenho esse problema, me deem aí 10 ideias em 10 minutos. Então você pega cada ideia, uma ideia por post-it, alguém anota uma palavra-chave, não precisa ser detalhada, é um fluir mesmo rápido, né? Ainda assistemático. Pega esse post-it, como você falou, cola na parede, num vidro, numa lousa, e aí o que é legal? Ele pega um outro adesivo, tipo assim, um vermelho, alguma outra etiqueta, e você tem 10 também para votar. E a ideia que você achou mais legal, você bota etiqueta, né, que vai sinalizar. Se gostou muito, coloca 2, 3, 4 etiquetas. Depois você termina o processo e vê qual ideia, qual post-it foi mais sinalizado. É um sinal de que aquela ideia vai ser a prioritária. Você pega ali 2, 3, né? Vai ser a prioridade para uma eventual execução de momento. As demais ficam para depois. Esse método é usado nesse livro. Aí. Oi, Elvis. E eu não li, viu? Então, é interessante esse livro que é o seguinte. O Jake, legal. O autor, ele trabalhava no Google. E depois ele vai para o Google Investimentos, ele chama de GV, Google Venture, né? E já na página número 12, olha só o que ele coloca, Elvis. As minhas primeiras tentativas foram workshops de brainstorming com equipes de engenheiros. O brainstorming, quando todo mundo expõe suas ideias, é bastante divertido. Após algumas horas juntos, tínhamos uma grande pilha de notas autoadesivas e todos estavam muito animados. Um dia, porém, no meio de um brainstorming, um engenheiro interrompeu o processo. Como você sabe que o brainstorming funciona? Olha a pergunta do engenheiro. Eu não sabia bem o que responder. A verdade era constrangedora. Eu vinha indagando aos participantes se eles gostavam de workshops, mas não verificaria os resultados reais. A ideia, então, desse livro é qual? Você faz o brainstorm, mas é preciso tirar a ideia do papel. E esse livro propõe, Elvis, 5 passos, né? Você, de segunda a sexta-feira, você mapeia o principal problema, você faz esboços na terça-feira, você decide qual é o melhor, você cria um protótipo e leva para o teste do consumidor. Então, é fantástico. Um livro que vai ajudar, com certeza, os irmãos. Então, está aqui a nossa indicação de leitura sobre esse assunto que nós estamos abordando hoje. Gente, fica a dica. E assim, eu acho que isso é o que tem de mais atual e relevante nessa desdobramento do brainstorming, porque vai de encontro ao que a gente chama dos processos, dos projetos ágeis, né?
cada vez mais, gente, o nosso tempo de resposta ele é menor. O lead time, né? A gente não tem muito tempo de responder o cliente, de responder o mercado. Então, quando você segue esses passos, né? De ver o problema, de prototipar e já ir para o mercado, e durante o processo você vai aprimorando, vai dar celeridade para as empresas. Então, imagine agora na pandemia. Você teve empresas de logística que demorou meses, né, e um prejuízo grande para poder se adaptar. O Uber, que é uma empresa exponencial, né, em questão de dias, ele já botou o Uber para fazer entrega sem o passageiro, né? Rápido, rápido, enquanto empresas grandes engessadas levaram meses ali, semanas, o que seja, mas já lhe rendeu um prejuízo porque não foi rápido às novas necessidades do mercado. Fantástico. No livro, o autor, ele indica, Elvis, que o trabalho deve ser feito por 7 pessoas. E aí ele diz por quê. E ele sugere que haja pessoas de conhecimento diferenciado. Por exemplo, um de marketing, um de finanças, um de atendimento ao consumidor. E assim 7 pessoas, sendo que um é a pessoa que ele chama de definidor. Né? É aquela pessoa que tem, por exemplo, o voto de Minerva, que vai tomar a mesma decisão. E o fundamental, ele fala de protótipo para a solução de um determinado problema. É um protótipo, não é, por exemplo, o produto final. Ele tem que parecer, e aí ele diz o seguinte, que o produto, ele deve parecer real. Então, é um site que você está criando, você pode criar só a primeira página, para ver onde a pessoa vai clicar, se o pensamento de quem criou o site está adequado, né? Então, ele fala disso, do teste do consumidor, que vai fazer você o quê? A criar um produto adequado. Então, não é o produto final ainda, mas ele deve parecer real quanto ele vai ser, né, quando estiver o produto final. Ele não é o produto final ainda, vai dizer o autor. Então, é bem fantástico. Eu indico aqui como leitura para os irmãos. Lázaro, quanto tempo nós temos ainda? Deixa eu ver. Oi, Elvis, nós temos... Para a gente poder dar o nosso recadinho no final sem atropelo. Nós estamos em torno... Gente, segura aí que é novidade no final, Está viu? em torno de 8 minutos, Elvis. Então vamos lá, acho que dá para conversar mais um. Eu acho que caiu aí o teu som. Opa, não, voltou, vamos lá. Então, você quer dar o recado primeiro? Você quer avançar? Vamos lá? Vamos lá, vamos fechar aqui o tema, depois a gente deixa os recadinhos finais, os avisos paroquiais. Elvis, eu posso utilizar, por exemplo, a regra de Pareto no brainstorm? Pode. São os 80-20. Isso, vamos explicar para os irmãos o que é o Pareto? Vamos lá. Que 20% das nossas ações são responsáveis por 80% dos resultados. Imagina só você pegar isso quando você for brainstormar, né? Para tomar suas decisões de solução de problemas. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, é possível utilizar a regra de Pareto, sim, né? Diante daquilo tudo que foi apresentado, você pode pensar que 20% de todas as ideias podem solucionar 80% daquele problema, né? O inverso também é verdadeiro. Então, dá para aplicar o Pareto de modo que a gente faça o filtro adequado. E o que o Elvis já disse, a gente diverge e depois converge para encontrar a melhor resposta, a melhor ideia ou a melhor solução. E, minha gente, é fundamental fazer o plano de ação. No plano de ação, a gente já deu a dica na semana passada, né, Elvis? A gente pode usar aquelas ferramentas, o 5W2H, para nos ajudar a, de fato, fazer ações que vão concretizar aquela ideia ou que vão concretizar aquele projeto. É por aí. Perfeito, é isso mesmo. Eu estava tentando fazer um cálculo rápido, pensando aqui em 8 horas de trabalho, né, sendo o total, e, sei lá, 20, 30 minutos de reunião. Então, imagine que essa reunião bem feita, um brainstorming bem elaborado, que pegue os 20 minutos de você planejando, vai ser responsável por 80% do seu resultado ao longo do dia. Do contrário, a gente faria uma reunião de 4, 5 horas, sai com nada resolvido, e o dia parece perdido, porque você sai da reunião com mais coisa para fazer do que o que tinha antes. Foi ao Lincoln que perguntaram para ele, né? O que você faria se tivesse 4 horas para cortar uma árvore? Eu passaria 3 horas e meia afiando o machado. Né?
Mas é planejamento. Quando eu planejo bem, eu executo bem. Muito bom. Elvis, acho que é isso, né, em termos desse conteúdo. E, fundamental, valorizar as pessoas quando elas trouxerem uma ideia. É fundamental, por mais esdrúxula que seja, valorizar porque houve uma colaboração, houve uma contribuição. Isso. Pode ser que aquela ideia não foi selecionada como sendo a melhor ideia da noite, ou a ideia que vai, de fato, trazer a resposta para aquele determinado problema. Mas só de haver uma mente que colaborou, e o Einstein, né, tem aquela famosa frase que ele disse, que uma mente que se expande nunca mais volta ao seu tamanho normal. Essa frase é fantástica. E não é para ficar com melindre, né? Ah, minha ideia não foi selecionada. Foi um trabalho em conjunto, todo mundo participou, todo mundo teve voz, né? Mas naquele momento, algumas se sobrepuseram, mas eu fui também partícipe daquele momento, ainda que minha ideia não fosse a vencedora. Até porque não é uma disputa, né, de que a minha ideia prevaleça, mas o conjunto, nessa mente expandida. Eu acho que é isso mesmo. É isso aí. Elvis, Lázaro, show de bola. Temos 5 minutos. Gente, temos aqui uma novidade, então, aproveitando aí os 5 minutos. Pensando nesses próximos passos do Holy Work, a gente está sempre aí, a mente aqui não para de trabalhar, né, Lázaro, a nossa. Então, já temos o livro aí que está em construção, pensamos aí no curso mais para frente, mas enquanto isso, nós acabamos criando, vamos testar aqui esse modelo, né? Fizemos um perfil no Instagram. Então, nos procure lá, segue a gente, divulga o perfil. A gente quer começar assim, um perfil exclusivo, conteúdos exclusivos, só do projeto Holy Working. E o nome, então, claro, é isso. Holy Working. Procura lá aqui no Instagram, por favor. Isso. Então, eu sei que os irmãos já seguem ou o meu ou o seu perfil, mas nós vamos pedir para os irmãos aí seguirem o perfil do Holy Work, divulgar para as pessoas, porque nós vamos postar dicas a respeito desse trabalho que nós estamos desenvolvendo. E é muito legal. Talvez os irmãos também podem nos ajudar nesse sentido, né, Elvis? Quanto mais colaborativo for, melhor, para que a gente, juntando aqui os saberes que nós temos, façamos aqui esse trabalho nosso se crescer, se desenvolver ainda mais. E eu preciso fazer uma pergunta, Elvis. Vamos lá. Como é que está o livro? Sabia. Consegui escrever essa semana a mais, viu? Graças a Deus, viu? Gente, eu não sabia que transcrever dava mais trabalho do que você escrever diretamente, porque tem que ouvir, aí volta, e volta, e volta, e depois você vai preenchendo algumas lacunas, mas tô quase acabando assim. Eu tenho um problema, sabe, Lázaro? Quando eu vou escrever, eu sempre pego as consultas, né? E aí eu achei o artigo, eu achei um livro que ajudaria a complementar. Só que eu vou escrevendo, vou conseguindo mais coisas e nunca acabo, porque sempre tem coisa nova para... 2 minutos. Sempre tem coisa nova, mas tá indo bem, tá fluindo. Por isso, enquanto isso, segue lá a gente no Instagram, Holy Working. Tá lá um perfil novinho só esperando por você. Wells, você já conseguiu transcrever quantas? 2 capítulos, estou indo pro 3º. 2 capítulos. Então, 2 lives, é isso? 2 lives, isso. E, Wells, porque assim, é um bate-papo. E como é que você está conseguindo fazer isso? Está ficando nessa dinâmica? Como é que está a construção? Só para aguçar a curiosidade dos irmãos. Mas eu tenho que te mandar. Estou fazendo um texto fluido, não está tão coloquial, né? Porque é um livro, mas não está formal. Então está leve a leitura, né? Eu falo assim, no próximo capítulo vamos ver nessa nossa conversa, não é assim, tá uma linguagem legal. Eu acho que está ficando bacana. Já fiz a do tempo, já fiz a de finanças, e aí estou avançando para os próximos. Eu acho que dá para mandar um capítulo de degustação, né? Você acha que já pode? Só que nós vamos... Se você topar, eu já não sei se o pessoal quer. Nós vamos colocar lá no Telegram, né? Então pronto, tem que estar lá com a gente. É isso aí. Telegram. Muito bem, Elvis. Mais uma noite. Obrigado por essa partilha. Obrigado aos irmãos que estiveram conosco aqui até o fim. Fiquem na paz. Até a próxima semana com a graça de Deus. Deus abençoe a todos.